Olá, bem-vindos ao canal Flávia Ricamente. Hoje falarei sobre fundos de investimentos. Na prática, mas assim, é bem na prática mesmo, tá? Você daí já pratica também a sua atitude da riqueza. Se inscreva, se achou legal o tema, já dá aquela curtida. Fundos de investimentos são produtos com regras e padrões. E por essas regras, podemos dizer assim que os fundos não se comparam com outras categorias de ativos, não seria justo compará-los. Olha só, quando eu entro para um fundo, eu vou escolher abrir mão de parte do meu ganho para comprar a inteligência de um gestor, para comprar as ideias, para comprar a cabeça pensante de um gestor que toma as decisões por mim. Mas vamos lá para algumas características gerais que a gente vai falando mais sobre esses detalhezinhos. Um fundo, ele é um condomínio. São pessoas que se unem com o mesmo objetivo e compram cotas. Sim, é vendido cotas. Os investidores, então, são os cotistas. Para essa estrutura funcionar, há algumas figuras. Uma das figuras é o gestor do fundo. O gestor do fundo, ele é um especialista que é normalmente ou uma casa de investimentos ou um banco de investimentos, e por trás dessa casa, desse banco, tem uma figura, um analista de mercado, que é justamente essa cabeça pensante. É a pessoa que vai tomar as decisões, escolher as estratégias para o ganho dos seus cotistas. Um outro detalhe importante, um fundo não conta com a garantia, com a proteção do Fundo Garantidor de Crédito, do FGC. Tanto que os fundos, eles ficam num CNPJ separado do banco, mesmo que seja do próprio banco, mas fica separado, nem entra no sistema de risco do banco. O dinheiro do fundo não se mistura com o dinheiro do banco. Mais características, vamos falar sobre o sistema de tributação dos fundos. Eu vou mostrar primeiro a tabela de imposto de renda. O que significa uma tabela ser regressiva? Quanto mais tempo aplicado, menor vai ser o imposto que você paga, menor o imposto que vai incidir sobre o seu ganho. E no caso dos fundos, sim, o imposto de renda ele incide só sobre a rentabilidade, só sobre aquele lucro, sobre aquele ganho que você teve. Mas mesmo assim, ganho é ganho, né? É bom sempre ficar de olho no melhor prazo de resgate. Então, como que funciona essa tabela regressiva? Nos primeiros 6 meses de um fundo, então do mês 1 até o mês 6, vai incidir 22,5%. Após um ano, após os primeiros 12 meses, a incidência de imposto de renda cai para 20%. A partir de um ano e meio, de 18 meses, cai para 17,5%. E quando você completa 2 anos desse investimento aplicado, você chega, a partir de 2 anos para frente, você chega na menor alíquota possível, que é 15% de tributação sobre os rendimentos, sobre os ganhos. Então, essa é a regra, é como que paga imposto de renda nos fundos. Flávia, mas em que momento eu efetivamente pago esse imposto de renda? É no resgate? É na saída? Não. Para os fundos, temos um sistema de tributação exclusivo, que é o Come Cotas. Por que será que chama Come Cotas? Nesse caso, o nome até que faz sentido, não é mais um termo desses de alucinação do financês, não. Faz sentido. Come Cotas é a retirada feita através de cotas. Então, quando você paga o imposto de renda, não deduz do valor monetário que você tem aplicado. Para você, no final das contas, dá na mesma, mas abate em número de cotas. Se você comprou, por exemplo, quando você entrou lá, você entrou com X reais. Quando você comprou esses X reais, deu 1.000 cotas. Depois do rendimento, depois dos ganhos, você foi para 1.100 cotas. Então, você teve o ganho de 100 cotas, ok? Não sei quanto custa, quanto vale a sua cota, isso agora não importa. O importante é que o imposto de renda de 15%, exemplo, vai deduzir das 100 cotas que você teve. Então, ao invés de ter 1.100 cotas, você passa a ter 1.085 cotas, porque sobre as 100 você pagou o imposto de renda de 15% que foi deduzido. Então, o imposto de renda incide sempre sobre o ganho, sobre o lucro, nunca sobre o montante que você colocou, ok? E esse Come Cotas, ele ocorre 2 vezes por ano, a cada 6 meses. Ocorre sempre nos meses de maio e de novembro. Não me pergunte por quê, foi definido na regra dos fundos dessa forma. Todo mês de maio e novembro cobra 15% de imposto de renda sobre o seu lucro a título de antecipação. Flávia, como assim antecipação? Tem a tabela regressiva e tem esse Come Cotas, são 2 vezes por ano? São duas formas de tributação diferentes? Não, os dois são a mesma coisa. Só que é assim, como o fundo tem um Come Cota a cada 6 meses, que é maio e novembro, para cumprir essa regra do prazo para o fundo, né, essa regra de tabela regressiva, e para o fundo não ter que ficar lá toda vez que um cliente for sacar, ficar sempre analisando que prazo que o cliente está, quando ele for fazer um resgate. Se esse cliente, por exemplo, está na alíquota inicial
inicial maior, que é a de 22,5%, ou se esse cliente já rompeu um ano, se ele já atingiu o percentual de 20%, ou se ele já passou de 2 anos e chegou na menor alíquota de 15%, para evitar essa análise, que seria sim muito trabalhosa, imagina toda vez que um cliente for fazer um resgate para tributar, o sistema do banco ter que conferir em que prazo, em que tabela que o cliente estava. Para facilitar essa análise, o que o fundo faz como regra? Ele te deduz sempre a menor rentabilidade. E a menor rentabilidade é quanto? Lá na tabela regressiva, 15%. Mas não quer dizer que você ganha muito com isso, não. Você até ganha porque vai acumulando um tempo um pouquinho a mais. Mas se logo depois do Come Cotas você vier a resgatar o seu valor, e se você estiver num prazo, num período que corresponde a uma alíquota maior do que essa de 15%, vamos supor que você está lá no prazo na faixa de 17,5%. O fundo já te cobrou o Come Cotas de 15%, mas você logo em seguida resgatou. Então ele vai fazer esse ajuste, vai te cobrar 2,5% a mais do imposto que é devido. E aí, sabendo dessas características e regras básicas, o que é importante para você saber, para você escolher um fundo? Então olha só, quando você escolhe um fundo, você vai ter acesso à lâmina dele. A lâmina é como se fosse o currículo do fundo. Mostra lá todo o histórico, tudo o que ele já fez, tudo o que ele promete, todas as referências, todas as indicações de como o fundo trabalha. Eu vou mostrar visualmente para vocês aqui uma lâmina, mas informações que são importantes. O objetivo do fundo, o tipo de risco, as regras de movimentação, ou seja, quando que eu posso sacar, que prazo que eu tenho que comunicar, a taxa de administração, a taxa de performance. Ah, Flávia, o que é taxa de administração, o que é taxa de performance? Taxa de administração é a remuneração que você paga ao gestor, é a comissão que você está pagando para a pessoa, aquela pessoa inteligente, cuidar do seu recurso e tomar as decisões estratégicas. A taxa de performance também é um ganho do gestor quando ele estabelece lá, por exemplo, 20% de taxa de performance. Quer dizer que em cima do seu ganho, em cima do seu lucro, ele vai ganhar 20%. Ah, isso é bom ou ruim? É bom, porque força com que o gestor queira cada vez mais superar os ganhos, porque se você ganha muito, ele também ganha a parte dele. Então, taxa de performance tende a ser um incentivador, tende a ser um motivador para realmente performar nos produtos de investimento. Ah, e sobre essa taxa de administração, que é a comissão que a gente paga para o gestor, quando você recebe o extrato do seu fundo, a rentabilidade mostrada, ela já é líquida. O que significa isso? Você já pagou a taxa de administração, ela já foi recolhida pelo gestor. Então, sempre quando você vê uma taxa de rentabilidade, esquece a administração, aquilo ali já é o seu ganho real, tá? Então, essas duas taxas, taxa de administração e taxa de performance, são regras do jogo e elas têm que estar de forma muito clara, muito transparente na lâmina que você vai analisar. Principalmente a taxa de performance, que não é tão padrão, né? O gestor tem que deixar claro que ele está te cobrando esse prêmio por performance, por ele te entregar um resultado que é bom para os dois lados. Outro detalhe também, no extrato do seu fundo, sempre vai mostrar o saldo líquido, que é aquilo que você realmente vai resgatar, e o saldo bruto, que é antes da dedução do imposto de renda, para você ver exatamente quanto que acumulou, mais quanto que você vai sacar, que é já deduzindo o imposto de renda. Esses são elementos essenciais do mercado de fundos, tá, gente? Essas características aí é o que resume e diferencia os produtos de fundos de investimento. E são esses elementos essenciais que garantem a você a comodidade de um produto padronizado, ou seja, está no contrato que você assina, está no prospecto que você foi consultar, que é a lâmina ou o material de divulgação, é uma coisa bem coloridinha, tem as regras bem claras, tem todas as informações que são conhecidas e importantes, e eu particularmente eu acho até prazeroso analisar, eu acho muito rico analisar uma lâmina, porque traz muitas informações, não tem nada de difícil. Então, esses facilitadores de você delegar essa gestão para uma cabeça pensante, de você comprar a inteligência de um analista ou de uma casa de investimentos, o que vale a pena é você ponderar, né? Se realmente está valendo pagar aquelas taxas administrativas para ter essa comodidade, ou se valeria a pena aprender para você mesmo fazer a sua boa gestão na sua carteira e fazer as suas escolhas para montar o seu portfólio de investimentos. Como eu falei que eu sou fascinada por analisar lâminas de produtos de investimento, de fundos, eu vou mostrar para vocês aqui na tela quais são as informações preciosas, é até muita informação que tem numa lâmina, mas assim, tem aqueles pontos chaves. Você pegar uma lâmina, pega lá um marca-texto, pega uma caneta e já sai destacando, né, o que é importante para vocês. Vou mostrar primeiramente uma tabela de rentabilidade geral dos fundos de um banco, no caso aqui o Banco do Brasil. Então eu vou te mostrar aqui na prática, abrindo a tela do computador, qual que é a primeira seleção, como que eu faço para conhecer as alternativas de fundos de investimento de um banco ou de uma corretora.
Então, todo banco, quando você chega numa agência ou pelo próprio site, às vezes você não precisa ser nem correntista de um banco para poder ter acesso a uma tabela de rentabilidade geral dos fundos. É uma tabela que vai te mostrar todos os produtos por ordem de categoria dos tipos existentes de fundos de investimentos e lá você vê as principais características. Você não vê tudo completo que você precisa analisar, não. Mas por ali você já faz um filtro de qual produto, de quais produtos você vai lá nessa tabela geral do banco, escolhe uns 3 ou 4 produtos que se encaixam ao seu perfil. Lembra, não tem produto ideal, não tem o melhor produto de investimento. Tem aquele que se encaixa para o seu perfil, que se ajusta à sua necessidade, ao seu objetivo. Então, lembrando, por aqui nós vamos ver todas as categorias de fundos que tem e aí você vai saber qual o valor inicial que você pretende investir e qual que é seu grau de risco, seu grau de conhecimento, seu apetite e tolerância ou não para risco, tá? E o que é importante aqui para essa primeira seleção, para esse primeiro filtro que você vai fazer para escolher uns 4 ou 5 fundos. Então, essa primeira coluna aqui vai te mostrar os tipos de fundo, as categorias do fundo. Normalmente começa assim, pela ordem do mais conservador, que são os de curto prazo, os de renda fixa, depois os de médio risco, depois os mais arrojados, os de mais alto risco. Então, nessa coluna aqui mostra a categoria dos fundos. Eu vou rodar aqui pela tabela ainda. Lembrando que uma premissa básica, fundamental para fundo é rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Mas é claro que é sempre bom você ver o histórico, né, de como que o fundo vem performando, para você saber se aquela cabeça pensante, se aquela inteligência que você está comprando, que você está pagando para alguém cuidar do seu recurso, você está fazendo direitinho, se ele é um bom estrategista, um bom gestor de fundo. Então você olha a rentabilidade nesse sentido, o histórico de rentabilidade para trás, você olha com esse objetivo, para você ver a performance do gestor e se está acompanhando aquele objetivo. Se o objetivo é, por exemplo, acompanhar o CDI, está acompanhando, se o objetivo é superar a bolsa, se ele está entregando aquele resultado. Então, aqui na rentabilidade você vai ver o histórico de dia, acumulado no mês, no último mês, acumulado do ano, né? No caso aqui está mostrando em 2019 quanto que ele performou e outros índices. Outra coluna aqui, que é bom você saber, ele mostra o PL médio. O que é o PL? É o patrimônio líquido. É quanto que esse fundo já captou de recursos aí dos clientes. Então, por exemplo, um fundo aqui que tem 6 milhões de patrimônio, é um fundo já mais antigo, é um fundo mais consolidado. Ele já tem 6 milhões de patrimônio acumulado, que é em milhões, às vezes é até em bilhões, né? Tem fundo que já tem uma carteira, um colchão já bem mais formado, já tem bilhões aplicado. Na próxima coluna aqui, fundamental, uma informação de ouro para você selecionar para escolher. Taxa de administração, lembra que é a comissão que você paga, é o prêmio que você paga para o gestor cuidar do seu recurso. Então essa primeira, por exemplo, aqui, ó, 2,5 é uma taxa de administração alta, depois eu vou explicar. Aqui para baixo, 1%, 3%, abaixo de 1% ao ano, que é a taxa de administração, é o que é adequado, é o que é justo normalmente. Aqui que são as categorias, eu não falei no início do vídeo, eu deixei para falar aqui mostrando as categorias para ficar mais fácil de entender. Então aqui, fundos de curto prazo são os fundos atrelados ao CDI, normalmente são fundos que o objetivo é perseguir ou superar um pouquinho o CDI, vai entregar exatamente aquilo que o CDI aproximadamente está entregando. Então são os fundos de pós-fixados, né, de curto prazo. Então depois vem os fundos de renda fixa. E tá vendo, gente, que por ser, a gente está analisando aqui a tabela de rentabilidade dos fundos do Banco do Brasil, todos eles começam com BB. BBRF, BB automático estilo, BBRF simples, porque são os fundos emitidos, são os papéis emitidos pelo próprio Banco do Brasil. É o portfólio de produtos do Banco do Brasil. Tô falando isso porque depois vocês vão comparar no caso de uma corretora como que é diferente. Então, tem na ordem curto prazo, fundo renda fixa, fundo referenciado DI, que também vai acompanhar a taxa DI. Quanto mais você vai descendo numa tabela de rentabilidade, mais vai aumentando o risco. Quando a gente chega aqui, ó, por exemplo, fundo multimercado. Já, o que significa multimercado? É justamente ele vai operar, vai distribuir o seu recurso em vários business diferentes. Vai entrar em juros, provavelmente, pode entrar em ações, pode entrar em commodities, ele vai escolher diversos papéis para formar lá uma composição de carteira para atingir o objetivo que ele prometeu lá na lâmina. Multimercado pode ser de baixo risco, de médio ou de alto risco. Então, multimercado, normalmente eles cobram sim uma taxinha de administração um pouco mais alta, porque você concorda que dá mais trabalho? A estratégia ela tem que ser mais ativa, mais dinâmica, exige um pouco mais da inteligência do gestor nessa compra e venda de papéis, tá? E depois dos fundos multimercados, os fundos de ações. Aí já entra aqui, ó, fundos de ações, Ibovespa, também começa com tudo BB, tá vendo? É um fundo
fundo criado, são todos produtos criados pelo Banco do Brasil. Então, as categorias mais comuns, não são todas essas não, mas as mais comuns, as mais populares são essas: curto prazo, renda fixa, multimercado e fundos de ações. Depois tem fundos de alavancagem, tem fundos imobiliários, tem fundos cambiais, mas aí vale um vídeo para cada um desses produtos. Aqui, ó, aqui embaixo de uma tabela de rentabilidade, o selo da Anbima, que é o órgão, né, que regula, e a agência nacional que regula os bancos e produtos de investimentos. Então, escolhi aqui, ó, essa lâmina de um produto. A gente foi lá, viu toda a carteira, todo o portfólio de produtos do Banco do Brasil e selecionamos para ter mais detalhes. Vamos supor que, aleatoriamente, esse fundo BB Multimercado LP Multiestratégia Estilo. O que quer dizer tudo isso? BB, porque ele é do Banco do Brasil. Multimercado, porque ele vai operar em multimercados, em multibusiness diferentes. LP, longo prazo, multiestratégia, e aí já é nome, multiestratégia estilo, já é nome que o Banco do Brasil quis dar para esse fundo. Aqui, eu não falei que a lâmina é linda, olha que emoção, eu adoro, eu acho fantástico analisar uma lâmina. Mas o que você precisa extrair de informação? Para você que você quer conhecer, começar a ter mais experiência, mais expertise para analisar produtos, então você vem aqui, ó, objetivos. O objetivo é proporcionar valorização das cotas baseando na rentabilidade superior ao CDI. Então é um multimercado provavelmente um pouco mais conservador. Então aqui na classe, ó, na subcategoria, ele é um multimercado. Patrimônio, a gente já tinha visto lá na tabela geral de rentabilidade. Taxa de administração, aqui ó, condições comerciais, taxa de administração 1% ao ano, ok, uma taxa bem razoável para ser um fundo de multimercado. Taxa de performance não cobra. Aplicação inicial não tem, isso aqui é um critério muito importante, porque não adianta nada um fundo ser top, um fundo ter boa taxa de administração, boa performance, mas o mínimo para entrar é 100 mil e você no momento só tem 10 mil para começar. Então o aporte inicial é muito importante, a carência do fundo também e as condições de movimentação, porque é o seguinte, quando aparece aqui, ó, crédito de resgate desse aqui, por exemplo, é D+4. Isso quer dizer que você solicita o resgate num dia e ele vai cair D+4, 4 dias depois. Então você tem que se programar quando precisar de um resgate para você não ficar desajustado aí na sua necessidade do resgate. Aqui, ó, composição da carteira. Aqui vai te mostrar por proporção como que o gestor neste momento, nesse mês, está distribuindo o recurso do fundo. Então, LFT, que é título público, operações de câmbio, debêntures, ações, tá vendo? Esse aqui tem 3% de ações à vista, cotas de outros fundos, ações do próprio Banco do Brasil, tem 0,56% de participação em ações do próprio Banco do Brasil. E aqui embaixo também, ó, eu sempre gosto de analisar, aqui, ó, a administração do fundo é o Banco do Brasil, quer dizer, quem cuida das regras, do regulamento do fundo é o Banco do Brasil, a distribuição, quem distribui, quem vende, quem comercializa também é o Banco do Brasil, a custódia é o Banco do Brasil também, a custódia é onde fica o dinheiro, é como se fosse a tesouraria, é onde realmente está aplicado. E o gestor, que é a cabeça pensante, é o Banco do Brasil também. É o Renato, né? Mas deve ser esse Renato, deve ser do Banco do Brasil. Enfim, o que é importante aqui? Por ser um banco, é tudo dele, concorda que o risco todo está concentrado? Então, quem administra, quem regula é o Banco do Brasil. Quem distribui, quem vende é ele. O dinheiro na tesouraria também está no Banco do Brasil. E o gestor, quem faz a inteligência, também é Banco do Brasil. Então, esse risco é muito concentrado. Quando você compra um produto de corretora, esse risco ele tende a ser mais aberto, mais diluído. Porque quando a administração é a distribuição é outra, a custódia é outra e o gestor é outro, você concorda que eles têm que estar sempre se monitorando, tem que ter ali toda uma governança corporativa funcionando para que as regras sejam cumpridas? Um acaba sendo o auditor, o fiscal do outro. Quando é tudo debaixo do mesmo banco, se tiver algum erro, alguma coisa não saudável, né, o próprio banco não vai entregar às outras áreas. Então, isso é interessante. A administração, a distribuição, a custódia e o gestor não necessariamente tem que ter aqui a mesma empresa, o mesmo banco, a mesma casa de investimento ou a mesma asset, né? Tem aqui também a tabela, a rentabilidade, né, o histórico de entrega, o histórico de resultado que esse fundo apresentou. Então, tem, comparando ao CDI, quanto que ele entregou aqui, ó. O CDI rendeu 0,52% e o fundo rendeu em algum momento 89% do CDI, quer dizer, rendeu abaixo, né?
ele rendeu aqui, ó, 0,46%, o CDI deu 0,52%, então o fundo entregou abaixo do CDI no mês de abril de 2018. Já no mês de março, ele entregou 198%, quase 200% do CDI, aqui, ó. O CDI estava 0,53%, o fundo performou entregando 1,06% do CDI. Excelente retorno, excelente rentabilidade. Então, e não quer dizer que porque está entregando uma boa rentabilidade, sim, que todos os meses serão iguais. E não quer dizer que quando der uma queda, você tem que se assustar. Isso é a gestão. Essa é a função do gestor. É sempre que cair, tentar superar, entregar uma melhor performance, uma melhor rentabilidade. Isso é um exemplo de como que se analisa uma lâmina. Ó, então, pontos muito importantes. O objetivo do fundo, a categoria, a classe dele, se é multimercado, renda fixa, ações, a taxa de administração, a taxa de performance, o mínimo para você entrar, para você iniciar e as condições de movimentação. Qual que é o prazo de resgate quando você precisar tirar? Se cai no mesmo dia, quando eu pedir, que é liquidez imediata, ou se eu tenho que esperar o prazo de 3, de 5. Tem fundos, por exemplo, que são D mais 180. Você pede o resgate hoje, ele vai cair daqui a 180 dias. Pensa que você tem que ter um planejamento, uma consciência para isso. E aqui embaixo, a composição da carteira, que você começa a se familiarizar com os tipos de distribuição, o tipo de escolha que um gestor de fundo faz. Agora, eu vou ver se eu consigo mostrar para vocês a mesma coisa na XP Investimentos, que é uma das corretoras que eu opero. Eu abri aqui essa tabela de rentabilidade geral dos produtos que a XP Corretora de Investimentos comercializa. E aí eu fiz um filtro aqui por categoria, porque a XP mostra mais de 500 produtos aqui e ia ficar muito longo para a gente navegar. Então eu filtrei aqui risco médio baixo. Aqui na XP vem até por cores. Então eu peguei aqui o verdinho, que é o risco médio baixo. Tem risco baixo, risco médio baixo, risco médio alto e alto risco, tá? Então, risco médio baixo, ó. Só aqui, fez um filtro aqui, apareceu 43 opções de fundos. Então, aqui são informações consolidadas, resumidas, para a gente fazer um filtro e escolher alguns produtos. O que é legal aqui, ó? Então, aqui a XP já mostra a categoria, a segunda coluna aqui é a categoria, e aqui na próxima coluna, tá vendo como é que uma corretora já é bem mais elaborada? Mostra a classificação. 3 estrelinhas significa menor risco. 4 estrelinhas já é um renda fixa de mais risco. Vamos ver se tem mais categorias aqui, se tem algum de ações. Não tem. Então, renda fixa e multimercado são as categorias que filtrou. É óbvio, né? Tô no risco médio baixo, claro que não vai mostrar ações. Agora, olha que interessante essa informação aqui. Lembra que eu falei para vocês que todos do Banco do Brasil começavam com BB? Porque são os fundos que o Banco do Brasil comercializa, são os produtos que ele criou para vender. Aqui na corretora, na XP, ó, todos começam com Sul América, BNP Paribas, que é uma casa francesa, DLM Red, Sul América, que é uma seguradora. Então, ou a Sul América criou um fundo ou ela tem um banco de investimento que comercializa esse fundo. Um fundo da própria XP Investimentos, um fundo do BTG. Então, isso é o que a gente fala, que as corretoras são um shopping de investimentos. Ela tem aqui não só produtos só da casa dela. A XP poderia fazer como um banco e vender só produto XP, só fundo que ela mesma cria. Porque, claro, que ela ganha mais administração em cima desse. Quando ela vende um produto de um outro banco, de uma outra instituição financeira, ela tem que ganhar, tirar o dela e repassar um ganho também para a instituição. Então, comercializar produto próprio é sempre para ganhar mais. É por isso que banco sempre ganha mais. Aqui, ó, ampliei um pouquinho aqui essa tabela de rentabilidade, que já é bem grande. Apareceu um Shareholder, que é outro banco de investimento. Santander, tá vendo? Ela comercializa também fundos de investimentos dos bancões, dos bancos de varejo. O Santander disponibiliza para a XP comercializar também os produtos dele. Esse aqui, no caso, é um multimercado. Vamos ver algum outro nome conhecido aqui para vocês familiarizarem. Outro da XP, outro BTG. Tem alguns aí que são nomes de fundos que eles criam e a maioria vem com o nome da casa de investimento na nomenclatura do produto. Então, beleza, entendemos aqui essa variação dos nomes. Por que varia tanto quando você está numa corretora? Porque ela é um shopping, ela comercializa produtos de todos os bancos que eles negociam em todas as casas de investimentos ou bancos de investimentos. Então, qual o nome do fundo e de onde ele vem, de qual casa, qual a categoria que vocês já sabem aqui, que é o nível de risco, a classificação de risco dentro da categoria, porque dentro do risco médio pode ser um pouco mais arriscado ou menos, e aqui, ó, uma informação que ajuda muito a fazer esse filtro, já mostra a aplicação mínima, quer dizer, se eu achei aqui um fundo muito massa, esse fundo aqui, ó, AZQuest, Yield, já apliquei nesse fundo, que é o mínimo para você entrar é 10 mil reais, mas no momento você já tem 5 mil, já elimina, você nem vai pedir para ver a lâmina desse fundo, concorda? Porque ele já está acima daquele objetivo que você tem no momento. A taxa de administração, olha que fundo lindo, olha, Brasil Plural, 0,35% ao ano de administração, excelente. O resgate estimado, D mais 1, D mais 0 significa que cai no mesmo dia, pediu,
até dentro de um horário limite, né? Que sempre tem um horário limite, 14, 15 horas, vale ficar atento a isso também. Pediu um resgate, caiu no mesmo dia. D mais um, pede hoje, cai no dia seguinte. E aqui um histórico da rentabilidade. Quando você vai fazer essa primeira pré-seleção aqui, a rentabilidade não é o que importa tanto agora. Deixa pra você realmente preocupar com a rentabilidade quando for analisar a lâmina, quando você já estiver perto de tomar a sua decisão, que você já fez esse pré-filtro. Então, conhecemos então essa tabela de rentabilidade de uma corretora da XP com aquelas informações ali super chaves para você fazer esse primeiro filtro. E aí, vamos supor, escolheu lá 3 produtos, pede a lâmina. Aí você vai entrar na lâmina mesmo, nas características próprias daquele produto para você analisar. Aí vai ser a mesma coisa que a gente viu lá na lâmina do Banco do Brasil. Cada lâmina tem sua cor, seu formato, a forma de distribuir as informações. Então, eu escolhi aqui, por exemplo, aleatoriamente, um fundo BTG Pactual de Crédito Corporativo. Então, quer ver? A ordem das informações é diferente. Aqui ele já mostra toda a rentabilidade, já faz um comparativo do que ele entregou de percentual do CDI, né? O benchmark é a referência, é o CDI, ele vai sempre tentar acompanhar ou superar de preferência o CDI. Aqui, ó, mostra o patrimônio líquido, lembra que eu falei? 2 milhões, quer dizer, é um fundo recém-criado, 2 milhões é um patrimônio baixo, né? Aí vem o objetivo do fundo. O fundo tem como objetivo proporcionar aos seus cotistas a valorização das suas cotas através da aplicação, sempre mais ou menos o mesmo script. Taxa de administração 0,5%, taxa de performance 20% sobre a rentabilidade que exceder 104% do CDI. Tá vendo? Isso faz com que o gestor atue mais ativamente, que ele busque a melhor performance possível. Carência, liquidez diária. O que é liquidez diária? Vocês já sabem, é pedir num dia e cair no mesmo dia. A capacidade de transformar o seu ativo em dinheiro no dia. Você realiza aquela operação no momento D0, no momento que você quiser. Aqui as condições e horários de aplicações e de resgate. Tem sempre horário para entrar. E qual que é a classificação desse fundo? Que categoria que ele entra? É um fundo de renda fixa. Então essa é uma lâmina de um produto revendido por uma corretora que é da casa de investimento do Banco BTG Pactual. Tá vendo? Isso tudo são informações, são estudos, é conhecimento que você pode adquirir brincando de entrar em site de banco. Não precisa nem de você estar com dinheiro, estar tomando a decisão ou indo no gerente. Abre aí uma tabela de rentabilidade geral, escolhe um banco, abre uma tabela de rentabilidade geral dos produtos. Começa a ver. No início vai ficar mais perdido, mas com todas essas dicas aqui, você já sabe mais ou menos aonde direcionar a sua atenção, o que é importante você olhar no início. E depois escolhe lá 2 produtos e abre uma lâmina do investimento. Abre lá a carinha, o currículo daquele produto que você escolheu para você analisar o que ele entrega, o que ele performa, quais são as características, se você já se familiariza um pouco com aqueles nomes. Prontos para se tornar aí um próximo investidor ricamente, com a sua mente bem aberta para conhecer diversos tipos de produtos e não delegar, não entregar o seu tesouro na mão de um gerente ou de alguém que não conhece o seu perfil? Depois dessas informações técnicas na prática, então, até o próximo vídeo.